Olá, meu nome é Janaína Costa e hoje falaremos sobre os conceitos da mecânica quântica que são utilizados nos princípios de funcionamento do diodo de tunelamento e no microscópio de tunelamento quântico. Os tópicos que serão abordados aqui são o tunelamento, microscópio de tunelamento quântico e o diodo de tunelamento. Observe a figura 1 e responda a seguinte pergunta. Se o carrinho parte do ponto A com a energia necessária para chegar apenas até o ponto C, que é intuitivo para a gente que isso seja possível, porque eles estão à mesma altura, então eles têm a mesma energia potencial. Esse mesmo carrinho, com essa mesma energia, poderia chegar ao ponto E, sabendo que entre o ponto C e o ponto E existe esse ponto D, que necessita de uma energia maior para ser alcançado? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre o tunelamento quântico. Na mecânica clássica, nós temos uma resposta intuitiva e clara para essa pergunta. Não é possível. Observe a figura 2. Até aqui nós aprendemos que a partícula que se encontra do lado esquerdo, aqui nesse pontinho A, ela possui energia E1, e se essa energia E1 for menor do que a energia E2, ela não pode passar para o lado direito. Porém, na mecânica quântica, o comportamento é diferente. Essa partícula poderia aparecer do outro lado. Vamos continuar a nossa discussão agora observando a figura 3, do lado direito. Veja, usando as soluções da equação de Schrödinger, temos que para as regiões fora da barreira, a função de onda para a nossa partícula são dadas por senoides, de mesmo comprimento de onda e amplitudes diferentes. Dentro da barreira, a mesma é representada por uma exponencial decrescente. A probabilidade de que o elétron atravesse a barreira aumenta conforme a diferença entre as energias que a partícula já possui e a energia necessária diminui. Ou seja, quando esse degrau de intervalo finito, L, ele diminui de altura, aumenta a probabilidade de que a partícula seja encontrada do outro lado. E quando essa largura aumenta, essa probabilidade diminui. Agora vamos falar sobre o microscópio de tunelamento quântico. Essa é a primeira aplicação do princípio do tunelamento. Ele tem uma ponta, que podemos chamar de agulha. Aqui vocês podem ver na figura 3, à esquerda. Posicionada a alguns ângulos da superfície da amostra. Essa ponta, essa agulha, controla uma corrente de túnel que flui entre a ponta e a amostra devido à diferença de potencial. Observe que, nesse caso, a barreira potencial é a distância que há entre a agulha e a superfície da amostra. A corrente de tunelamento é a medida das funções de onda dos dois eletrodos, a agulha e a amostra. Desse modo, a corrente é uma função da distância e da natureza dos estados eletrônicos envolvidos no processo. Esse levantamento topográfico realizado pelo microscópio de tunelamento quântico pode ser feito de dois modos. Com a corrente constante, nesse caso, a distância da agulha deve variar para manter a corrente constante, ou com a altura ou voltagem constante. Agora a situação é inversa e, por esse modo, a corrente precisa variar para manter a proporção. Esse procedimento é mais rápido, porém a qualidade do detalhamento fica prejudicada. Aqui na figura 4, vocês podem ver um levantamento topográfico que é feito utilizando esse método. Diodo de tunelamento. O diodo de tunelamento é a segunda aplicação do princípio do tunelamento quântico. Por sua vez, ele utiliza a penetração de barreira controlável para ligar ou desligar correntes rapidamente. É constituído de uma junção PN com alto índice de impurezas, que apresenta um efeito de resistência negativa. Observa aqui no gráfico da figura 5. Essa resistência negativa é apenas um artifício matemático, pois no trecho do tunelamento quântico, mesmo quando há o aumento da tensão, a corrente tende a diminuir. Ou seja, em certa faixa de tensão de polarização direta, a corrente é dominada pelo efeito tunelamento de elétrons através da barreira de potencial na junção. Bem, era isso que eu tinha para falar. Agradeço sua atenção até aqui e até a próxima.